Você acredita que alguém que morreu pode enviar mensagens, aparecer em sonhos ou continuar protegendo os vivos? Muitos têm experiências assim, mas o que parece reconfortante pode, na verdade, ser um engano espiritual perigoso. Neste vídeo revelador, você vai entender o que a Bíblia diz de forma clara e direta sobre a comunicação com os mortos e descobrir por que todo cristão precisa se afastar dessas práticas, mesmo que pareçam inofensivas. A verdade sobre o estado dos mortos, mediunidade, reencarnação e até mesmo sonhos com parentes falecidos será confrontada com a palavra de Deus. Prepare-se para abrir os olhos, fortalecer sua fé e se proteger contra armadilhas espirituais que têm enganado milhões. Se você quer viver uma fé bíblica e segura, este vídeo é para você. Assista até o fim. Você já sonhou com alguém que já morreu e teve a sensação de que ele queria te dizer algo? Já sentiu arrepios, ouviu vozes ou até pensou que um parente falecido te protege lá do céu? Muitos acreditam que os mortos ainda estão entre nós, mas e se eu te dissesse que isso pode ser uma armadilha espiritual perigosa? Neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia diz com clareza sobre falar com os mortos e por que esse assunto é muito mais sério do que parece. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode abrir os seus olhos ou te livrar de um grande engano espiritual. Nos dias de hoje, é cada vez mais comum ouvir histórias de pessoas que dizem ter sonhado com parentes falecidos, recebido mensagens espirituais ou até mesmo sentido a presença de alguém que já morreu. Muitas culturas e religiões ao redor do mundo, inclusive dentro do Brasil, ensinam que os mortos continuam ativos em alguma forma, observando os vivos ou interagindo com eles. Práticas como consulta a médiuns, psicografia, invocação de espíritos e cerimônias de comunicação com mortos fazem parte da realidade espiritual de milhares de pessoas. Influenciadas por religiões como o espiritismo kardecista, a Umbanda e doutrinas esotéricas da nova era, essas crenças estão cada vez mais normalizadas, inclusive em filmes, séries, redes sociais e até mesmo discursos religiosos. No entanto, o que muitos não percebem é que essas ideias contradizem diretamente os ensinamentos da Palavra de Deus. E mais grave ainda, podem abrir portas perigosas no mundo espiritual perigosos. A Bíblia não apenas adverte contra essas práticas, ela revela a verdadeira condição dos mortos e a estratégia do inimigo por trás de muitas manifestações sobrenaturais. Falar com os mortos parece algo distante, místico, mas não é. Hoje, milhares de pessoas consultam médiums, recebem psicografias, visitam terreiros ou simplesmente acreditam que seus entes queridos continuam protegendo-os do outro lado. Isso aparece em filmes, novelas, redes sociais. E o mais preocupante, até alguns que se dizem cristãos estão aceitando essas ideias como se fossem compatíveis com a fé bíblica. Mas será que são? Será que a Bíblia realmente apoia a ideia de que os mortos ainda estão conscientes e podem interagir conosco? Ou será que tudo isso é parte de uma grande ilusão espiritual? Vamos ver o que a palavra de Deus realmente diz, sem rodeios. Primeiro, o livro de Eclesiastes 9:5 afirma claramente: os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, não estão conscientes nem tentando se comunicar. Em Jó 7:10, a Bíblia diz: nunca mais tornarão à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá jamais. Mas então, quem está falando com as pessoas por meio de médiuns e sonhos? A resposta começa a ficar ainda mais séria quando lemos Deuteronômio 18:10-12. Deus chama de abominação toda tentativa de consultar mortos ou se comunicar com espíritos. Isso é forte, muito forte. O que parece inofensivo, na verdade, pode ser inspirado por demônios disfarçados de espíritos de luz.
Sim, o diabo pode se disfarçar até mesmo como alguém que você ama para te enganar. Segundo aos Coríntios 11:14, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A Bíblia ensina claramente que após a morte, o ser humano entra num estado de inconsciência total. Em Eclesiastes 9:5 está escrito: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Essa é uma afirmação direta. Os mortos não têm consciência, não podem se comunicar nem interferir no mundo dos vivos. Essa verdade é reforçada em Jó 7, 9 e 10, onde lemos: o que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa. Isso mostra que não há retorno, visita espiritual ou comunicação entre os mortos e os vivos. Eles descansam, aguardando o juízo e a ressurreição prometida por Deus. Mesmo assim, muitas pessoas continuam tendo experiências espirituais intensas que parecem reais, visões, vozes, sonhos com parentes falecidos ou até mesmo orientações espirituais supostamente vindas de espíritos do bem. A questão é, se os mortos não podem falar, quem está falando? A resposta está em 2 aos Coríntios 11:14, onde Paulo alerta: o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Em outras palavras, o inimigo é capaz de se apresentar como algo bom, inclusive imitando a aparência ou a voz de um ente querido, tudo com o objetivo de enganar. Em Deuteronômio 18, 10 a 12, Deus é ainda mais direto ao condenar qualquer tentativa de comunicação com os mortos. Não se achará entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. A palavra abominação mostra o quanto Deus rejeita esse tipo de prática. Infelizmente, até entre cristãos sinceros, essas crenças têm se infiltrado. É comum ouvir frases como: minha avó virou meu anjo da guarda, ou fulano apareceu no meu sonho para me avisar de algo. Mas a Bíblia nunca ensina que os mortos se tornam anjos, tampouco que podem nos proteger ou orientar. Então, pode um cristão falar com os mortos? Não! A Bíblia é taxativa. Os mortos estão inconscientes, aguardando a ressurreição. Qualquer voz, sonho ou manifestação com cara de parente falecido não é de Deus. É uma tentativa do inimigo de enganar, confundir e afastar você da verdade do Evangelho. Não há ponte entre vivos e mortos. Lucas 16:26 diz que há um abismo intransponível entre os dois. Portanto, rejeite qualquer prática que envolva médiums, sonhos reveladores de mortos, proteção espiritual de parentes falecidos ou qualquer contato com o além. Isso não vem de Deus. A verdadeira comunicação que precisamos é com o Espírito Santo e não com os mortos. Segundo as Escrituras, os anjos são seres criados por Deus antes mesmo da criação da terra. Jó 38:7. Eles são distintos dos seres humanos, com uma missão própria e nunca foram humanos. A ideia de que um morto se transforma em anjo é um conceito cultural, não bíblico. Outra crença popular confrontada pela Bíblia é a da reencarnação. O Espiritismo, por exemplo, ensina que a alma passa por várias vidas para evoluir espiritualmente. No entanto, a Bíblia afirma em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há múltiplas chances, há uma vida, uma morte e depois a prestação de contas a Deus. Jesus, em vez de ensinar sobre reencarnação, falou sobre ressurreição. Em João 5:28 e 29, ele declara: todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A esperança cristã não está em voltar à vida como outra pessoa, mas em ser ressuscitado com um corpo glorificado, no tempo determinado por Deus. Ao nos afastarmos da Bíblia, nos tornamos vulneráveis às mentiras do diabo. Ele sabe como mexer com nossas emoções e usar a saudade para nos enganar.
Se ele conseguir fazer com que uma pessoa acredite que está falando com sua mãe falecida, mas na verdade está interagindo com um espírito enganador, ele já conseguiu um passo importante na sua estratégia. Por isso, é fundamental que todo cristão tenha discernimento espiritual. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Nossa fonte de verdade é a Bíblia. Devemos comparar toda a experiência com as Escrituras. Se algo contradiz a palavra, não pode vir do Espírito Santo, mesmo que pareça inofensivo ou traga paz. Em resumo, não. Um cristão não pode falar com os mortos. Isso é espiritualmente perigoso, biblicamente condenado e contraria o plano de Deus para a nossa vida. Devemos buscar direção apenas de Deus, por meio de sua palavra e da atuação do Espírito Santo. Os mortos descansam e os vivos devem confiar no Senhor, que é o Deus dos vivos e não dos mortos. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade. Curta, comente e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos sólidos, bíblicos e libertadores como este. Muito obrigado por assistir até o fim. Se esse conteúdo te abençoou, compartilhe com alguém que precisa conhecer a verdade da palavra. Você pode ser um instrumento de libertação. Agora assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela e continue firme na fé. Até lá!